choro, porque você engoliu um choro. Apanhou pra estar chorando? Vou apanhar pra poder chorar com motivo. Eu já ouvi algumas vezes isso lá em casa. Ou então tem uma atitude rude nesses momentos de sensibilidade. Então vamos chamar ao vivo o repórter Alex Muff, que traz detalhes sobre o assunto. Alex, eu sei que você jamais disse isso à sua filha. Engula o choro, né? Então, quais são as orientações? Eu nunca disse, não. Agora apanhou para estar chorando. Quais são as orientações, Alex, então, para os pais saberem lidar com as emoções dos filhos, né? Que a gente vive uma geração bem complicadinha de filhos aí, e pais também. É verdade, viu, Mário? Muito bom dia para você novamente, bom dia aí a Renata, bom dia a todos que estão aí acompanhando o Manhã Cidade. Olha só, era justamente sobre isso, né, que eu estava conversando aqui com a doutora, a nossa entrevistada, né, a doutora Tamires Siqueira, que justamente é isso, né, às vezes você precisa validar as emoções da criança, entender por que a criança está chorando, né, e não simplesmente, por exemplo, ignorar aquela situação, né, dizer, né, como era tradicional, né, engula o choro, né, vai apanhar, então, como a Renata bem falou aí. Não, é tentar entender o motivo que aquela criança está chorando, se envolver ali naquelas emoções. Mas ela vai passar mais detalhes para a gente agora, né, doutora Tamires Siqueira, psicóloga e também especialista em neuropsicologia. Seja bem-vinda à Rádio Cidade. É isso, é tentar entender as emoções naquele momento do choro da criança. Bom dia. Isso, bom dia, né? Então, o choro, ele tem a função de ser a forma da criança se comunicar, né? Então, ela vai utilizar através do choro, principalmente quanto mais pequenininha, ela vai usar, né, do choro para poder comunicar algo que ela está sentindo. E nem sempre tem a ver com a questão de uma birra ou malcriação, né? Às vezes está relacionada a uma questão física, de dor, né, de fome, de sono, ou mesmo a questões emocionais, como a tristeza, a raiva. Então, ela vai se utilizar ali do choro para poder expressar. Por ainda ser, quanto mais pequenininha, né, ela não consegue ainda identificar o que está sentindo, então ela vai utilizar do choro para poder expressar isso aí para as pessoas, né, para os adultos ali ao redor. E é justamente isso, ter essa aproximação com a criança, né, acalentar, né, tentar acalmar de alguma forma aquela criança, né, se o choro persistir, justamente estudar ali a situação, né, por exemplo, entender se a comida... Dá alguma coisa para ela comer, né? Dar um abraço, às vezes é uma falta de carinho, né? Que ela está precisando ali, uma falta de aconchego, não é isso? Isso mesmo, né? A gente precisa entender que quando um adulto ele está passando por alguma situação, a gente não vai, né? E diz lá, engula o choro, né? A gente tenta ali acolher o que o adulto está sentindo. Por que com a criança tem que ser diferente, né? Então é importantíssimo a gente realmente acolher ali aquela criança, muitas vezes se colocar ali, se observar, né, em relação à nossa postura, se colocar ali na mesma postura da criança, olhar nos olhos dela, um abraço forte pode de repente estar acalmando ela e validar aquilo que ela está sentindo. Validar é nomear para ela, né, a emoção que talvez ela não esteja conseguindo identificar e trazer como algo importante, né? Então é aquele exemplo, filho, eu entendo que você esteja triste, né, porque seu pai foi trabalhar, né, eu também tenho saudade quando eu não estou perto das pessoas que eu amo, mas vamos pensar em alguma coisa para a gente fazer enquanto a gente espera ele chegar, né? Então eu ali consegui nomear o que ele estava sentindo, que talvez ele não estava compreendendo, né, usei a empatia de me colocar no lugar dele e trouxe uma solução mais prática, justamente para que ele possa sair, né, desse contexto apenas do choro. Porque Renata até falou aqui, porque tinha algumas pessoas, isso era antigamente, hoje as coisas estão mais modernas, né? Os pais, naquela época, até batiam mais na criança para ela chorar com gosto, diziam assim, se você está chorando, então você agora vai chorar com gosto. E não é bem assim, né? Tem que ter compreensão. Justamente, né? Porque ali você só vai estar fazendo
com que a criança ela aprenda desde cedo que ela precisa reprimir aquilo que ela está sentindo, né? Então as emoções dela ficam ali guardadas, ela não pode expressar. E quando a gente valida, quando a gente acolhe, né? Quando a gente torna algo natural aquilo que ela está sentindo, então a tendência é criar essa maior compreensão da parte dela, né? E a gente sabe que da criança de hoje a gente vê o adulto amanhã. Então vai ser um adulto que vai conseguir lidar com as emoções de forma muito mais saudável. E quando a gente reprime as nossas emoções, o nosso corpo ele dá uma forma, ele dá um jeito aí de expressar aquilo que a gente está sentindo. Então, por isso que se tem tantas doenças, né, em relação à questão da saúde mental. Então, é muito importante essa questão de, desde o início, a gente ir validando e trazendo essa questão de expressar aquilo que está sentindo ali. Nomeando, essa é a palavra, né? Nomeando aí justamente toda aquela situação. Isso mesmo, né? E tornar as emoções como algo mais comum, né? Então, às vezes, a gente, como é isso, não pode ficar triste, né? Então, às vezes, se tem muito isso, né? A criança ali perdeu seu bichinho de estimação, não pode ficar triste por isso. Deve ficar triste, a gente tem que entender, inclusive, que o choro é importante, né? Que chorar faz parte, chorar alivia, chorar acalma. Agora, é claro que a gente vai trabalhar com a criança que não adianta ficar só no choro. A partir disso, a gente precisa pensar em uma solução para poder lidar com aquela situação desconfortável, né? Perfeito, doutora. Muito obrigado, viu, por sua participação. Conversamos aqui com a doutora Tamires Siqueira, psicóloga e também especialista em neuropsicologia, né? Dando orientações importantíssimas aí, principalmente para os milhões de pais que estão aí sintonizados aí na Rádio Cidade ouvindo, né, todas essas orientações. Inclusive eu já absorvi aqui, viu? Já absorvi. Renata, Mário. Valeu, Alex. Né? Informação boa a gente guarda e reproduz, né, para mudar, porque quanto mais a gente tem